Bom, hoje aqui na rede CBN, o nosso convidado é o headhunter Alfredo Assunção. O Alfredo tem uma série de livros, um deles é Gestão Sem Medo, Muito Se Pode Criar, Tudo Pode Se Mudar, publicado aqui pela editora Saraiva. Alfredo, inicialmente obrigado pela participação aqui conosco. Eu gostaria de começar essa nossa conversa, você fala aqui em gestão sem medo, não é? Sim. Eu imagino que para ter uma gestão sem medo, eu suponho que o empresariado brasileiro, de uma forma geral, os gestores do mundo organizacional brasileiro, devem estar bastante atentos ao que está acontecendo no mundo. Eles estão atentos ou não estão atentos? Sem dúvida que estão atentos. Você tem só que separar um pouquinho, quer dizer, toda essa economia brasileira, como é que funciona, né? Você fala São Paulo é uma cidade cosmopolita, talvez uma das mais cosmopolitas do mundo. Então São Paulo está conectado a tudo. Quando você entra, você vai, por exemplo, a Minas Gerais, como eu tenho viajado bastante agora, principalmente de setembro para cá, onde a crise acabou chegando mais forte, você tem um empresariado local que vive da economia local e que não está preocupado com a crise. Veja bem, essa crise está forte, mas está forte muito em cima do quê? Das empresas que precisam captar no exterior. Então o dinheiro está sumindo, o cara vai tentar captar lá fora, fica difícil, e aí você começa a ter esse problema todo. Então a crise chega e chega forte. Se você passeia pela 25 de março, por exemplo, você acha que não tem crise. Mas eu diria... comprando e vendendo normalmente. Sem dúvida, sem dúvida. Então, agora, o empresário brasileiro está, sim, atento. Não há como não estar. Se você entra num táxi, você ouve falar de crise, você vai num botequim tomar um chopp, você ouve falar de crise, é todo mundo falando crise. Crise virou moda. Há 10 anos você falar de crise, de repente chegou crise. Aí todo mundo fala crise. É um negócio que já está até cansando. Então está todo mundo atento, sim. Eu acho que existe uma expectativa até de que a gente possa reverter a situação e falar, vem cá, olha, a crise sempre existiu. O mundo sempre viveu de crise. É crise, recuperação, e depois da recuperação tudo melhora. A crise vem sempre para dar uma ajustada na coisa, depois tudo melhora. Então é assim que é o mundo e vai acontecer também. Agora, Alfredo, quando se fala em crise, não é? A gente está perguntando aí se os gestores estão preparados. Sim. Você acha que a primeira preparação é simplesmente pegar 10% dos seus colaboradores e mandar embora da empresa? Totalmente errado. O que nós estamos falando? Veja bem, antes, até setembro, principalmente no Brasil, se falava em apagão de tudo. Apagão de infraestrutura, apagão de aeroporto, não se falava de apagão de talentos. E nós, por exemplo, no nosso setor, o que nós fazemos? Nós buscamos talento para as empresas, executivos. A FESA, que é a minha empresa, cresceu 641% em 4 anos. Esse ano estamos crescendo mais 65%. Em função de quê? Falta de talento, apagão de talento. Esse país não ia conseguir crescer os 5%, 6% porque faltava talento. Muito bem. Chega agora, tem um ameaçou crise, a pessoa já está cortando 10%, 20%. Errado. Vejo também com um outro olhar a coisa. Por exemplo, na primeira demissão que se faz, que se demite um pouquinho mais, já se fala, está se cortando cabeça, está se cortando. Às vezes não, às vezes você está o quê? Fazendo avaliação. E você sempre avalia na tua empresa. Aqueles que não têm um desempenho bom são mandados embora. Agora, quando você tem um apagão de talento, você não tem talento para repor, você vai mantendo aquele cara. A hora que a economia reduz um pouquinho, os primeiros que saem são aqueles que não tiveram bom desempenho. Então você tem que ver o seguinte, você tem que continuar desempenhando bem. Não é aquela história, vai ficando porque não tem como repor. É igual aquela história do ponto esquerda, que só chuta com a perna direita. Eu não tenho um cara que chuta com a perna esquerda, eu vou botar um ponto direita, né? Lembra do time do Tele? Bota a ponta, Tele, bota a... Não tinha ponta, vai botar o quê, né? Então a mesma coisa acontece com talento para as organizações. Então não está na hora de chegar e falar, reduz 10%, não. E esse trabalho é um trabalho feito com muito mais consciência hoje em dia. Antigamente, até no passado, existia isso. Corta 10%, pronto. E cortava aquilo. Não, agora não. Observa-se realmente desempenho, aquele que mais soma para a empresa. Você acha que numa situação como essa, as pessoas vão estar preocupadas, por exemplo, sei lá, manda a gente embora, e eu estou mandando talento embora, e estou mandando meu capital humano embora também, porque eu investi nesse cidadão, não é? Sem dúvida. Eu treinei esse cidadão, e agora simplesmente eu vou colocar o cara na rua? Então, eu não acredito nisso. Quer dizer, eu vou perder dinheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Veja bem, quando você fala, por exemplo, a imprensa deu muito espaço para isso. O Citibank está mandando 50 mil embora. O Citibank tinha acabado de adquirir 3, 4 bancos. E 50 mil no meio de 350. Então é um sétimo do banco e depois de examinar tudo. Então você tem um monte de área que uma sobra em cima da outra. Você tem 2 controllers, você tem 2 gerentes de marketing, tem 2 ou 3 e 4. Bom, isso pode acontecer no Unibanco com o Itaú. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Então vai haver o quê? Vai haver um trabalho muito profissional em cima, com essas duas instituições. E vão fazer exatamente o quê? Eu não posso jogar capital humano embora. Você, para treinar um gerente,
um diretor, você demora 20 anos para preparar esse cidadão. Então, veja, na hora que ele está podendo render o máximo para você, eu não vou jogar ele fora. Entendo. Máquina eu compro toda hora. Cadeira, tudo que você olha aqui, por exemplo, em qualquer ambiente, quer dizer, se funciona já está obsoleto. Essa que é a ideia. Então você pode trocar. Agora, mão de obra, capital humano, isso é capital que você desenvolve. Até que se adapta à sua cultura, aquela coisa. Então você não manda embora assim da noite pro dia, não, vou mandar embora, agora eu mando tudo embora. Não. Quem fizer isso, quebra. Quebra porque perde a confiança. E depois da crise, a economia vai voltar e eu vou precisar de novo desse capital humano. E se eu vou voltar ao mercado para buscar esse capital humano não vem mais para mim. Ele tem a opção de escolha. Ele vai escolher o quê? A empresa que respeitou como indivíduo, ou como aquela cidadão. que compete com a minha. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Ele vai passar para o competidor, quer dizer, ele está do meu lado, ele vai estar contra mim no mercado. Sem dúvida. Essa que é a guerra. A guerra de talento é isso mesmo. Eu, quando, por exemplo, eu tenho 2 braços, um braço que constrói, quando eu recruto para você, e o outro que destrói quando eu tiro alguém de outro lugar. Sem dúvida. Então, quer dizer, essa é a minha profissão. Infelizmente acontece isso. Quer dizer, alguém fala assim, mas você tirou o fulano, tem um monte de diretores, nós só o ano passado colocamos 103 diretores e presidentes no Brasil, só no Brasil. Foram 300 e poucos gerentes, entre tudo. Pergunta assim, Alfredo, foi você que tirou fulano e botou ciclano e botou para lá? Não falo nada disso. Eu não quero inimigo. Aquela hora que eu tiro da tua empresa, eu estou te enfraquecendo. Correto? Agora eu tenho que trabalhar para o meu cliente. Quem é meu cliente? É a pessoa jurídica que paga a minha conta, que paga meus honorários, para eu buscar um talento para ele que seja, que encaixe direitinho, que fique ali o resto da vida. Quando acontece uma mudança como essa, né, que você está descrevendo, então o talento sai da empresa A e vai para a empresa B. Sim. Mas ele vai sozinho, ou depois que ele se instala lá, ele olha para a empresa anterior e diz, puxa, eu preciso trazer comigo o fulano, o beltrano, a ciclano e tal, que esses caras eram os caras que jogavam comigo lá. Sim, sim. Quer dizer, então a perda do A é mais do que simplesmente uma pessoa, mas seria um conjunto, seria a equipe. Isso. É isso ou não? E veja bem, isso era muito mais comum há uns 10, 15 anos atrás. Hoje, quando você recruta alguém, eu quero o Heródoto para trabalhar comigo, porque você é uma peça-chave que vai se encaixar naquela engrenagem que eu preciso. E antes de você chegar, evidentemente que todos os aspectos são discutidos, correto? Eu não quero que você venha para cá e traga a tua equipe, porque na hora que você sair também, você leva a equipe. Então, assim como você construiu, agora você destrói depois. Então, a ideia é, venha para cá e vamos construir junto. Eu também tenho talentos na minha empresa. Então, é importante que você examine os talentos que eu tenho, para depois ver se você precisa mesmo daquele pessoal. De mais gente ou não, correto? Então, o mais correto é isso, tá? Você tentar não levar um time inteiro. Leva uma peça, que é importante, que assim como você montou um time lá, você monta um time aqui. Entendeu? Agora, como é que eu tiro um talento, então, da empresa A para levar para a empresa B? Eu digo, olha, aqui você recebe 10, eu te ofereço 20 mais participação no resultado, é isso? Não é só isso. Não é só isso? Não. Então, o que é? Então, o que é o seguinte, hoje, como você tem opção, quer dizer, a crise está balançando muito isso. Vamos falar, eu sei que a crise passa, depois a gente retoma. Então, vamos fazer de conta que já estamos passando, estamos superando daqui a 6, 7 meses, se Deus quiser, a economia volta. O que acontece? Você tem uma escassez de talento no mundo inteiro. Quando a gente falar de estatística de mundo, depois eu vou te dar alguns números, você vai cair para trás. Você tem essa escassez de talento. Muito bem. Quando eu te convido para trabalhar para a minha empresa, você tem a opção de ganhar muito bem comigo, mas você não vai ver só isso. Fala assim, não, eu também quero ser feliz. Esse conceito de felicidade no mundo corporativo. Sim. Então eu quero saber o seguinte, eu vou crescer, eu vou ter condição de estar com a minha família. Veja, desde que você gosta de família. Então você tem. Ou então eu vou ter condição de pilotar meu barco, eu vou ter condição de andar na minha Ferrari. Não adianta você ter uma Ferrari conversível, você não pode andar com ela. Claro. Correto? Então veja, isso tudo você examina na hora que você muda. Então você está observando a tua carreira, você está olhando no médio e longo prazo, e não só remuneração. Eu costumo separar, fazer essa remuneração que você está falando, salário, bônus e tudo, isso é que a gente chama de remuneração extrínseca, aquilo que está no bolso. Agora tem a intrínseca, aquilo que te satisfaz enquanto pessoa. Então nós partimos agora de um princípio onde a gente busca a felicidade. É determinante isso? Total, total. Eu tenho executivo, por exemplo, que eu tirei, o cara ganhava $2 milhões ano e foi ganhar $400 mil ano numa outra empresa. Mas ele podia passear aí no Nepal. Ele podia dar, entendeu? Então, existe isso. Então você tem que ver o seguinte, o conceito, por exemplo, de felicidade, o que é? Para você, para mim, cada um é feliz de uma maneira. Então, veja, existe hoje realmente algo que a gente chama espiritualidade, que não tem nada a ver com religião ou espiritismo, mas é uma situação de estar bem contigo, de você servir e ser servido. Essa troca é que é muito importante. Então, veja, um executivo esclarecido, que já está nesse nível, ele está olhando isso também. Então, eu quero o quê? Ser mais consciente.
Eu quero cuidar desse planeta, que não adianta nada. Se você não cuidar dessa ambiência planetária, você acaba com a empresa, acaba com tudo. Exatamente. Família, não sobra nada, não sobra humanidade, né? Então isso tudo vem na cabeça do cara. Que tipo de empresa, por exemplo, outro dia tinha uma grande executiva, fantástica, presidente de uma empresa, Alfredo, eu estou com a proposta, aceito ou não aceito? Só que a empresa era uma empresa que fabricava o quê? Cigarro. Cigarro. Isso. Eu não vou falar nomes, etc. Eu já trabalhei na Reynolds Tabaco, lá no passado, como recursos humanos. Falei, olha, veja, é estimulante, porque você vai estar vendendo um produto, o produto não é proibido, aquela coisa toda. Não é ilegal. Exatamente, não é ilegal, mas ela falou, mas é contra meus princípios. E ela nunca tinha sido presidente. Ela falou, mas vai contra meus princípios. Então foi muito doído para ela tomar essa tal decisão. No final ela acabou indo, correto? Mas ela sofreu dramaticamente para poder decidir. Decidiu porque a posição era charmosa, era bacana, tocar, enfim, uma empresa desse tamanho toda. Você acha que uma convicção pessoal como essa é capaz de determinar a carreira da pessoa? Sem dúvida. Assim como ela aceitou, poderia ter dito, olha, infelizmente para a indústria de tabaco eu não vou trabalhar, eu gostaria de ganhar esse dinheiro, eu gostaria de ter essa posição, né? Mas isso está contra os meus princípios, das coisas que eu acredito, eu vou estar lá fazendo uma coisa e pensando em outra. Você acha que isso pode determinar? Sem dúvida, sem dúvida. Não é só dinheiro. Não é só materialidade. Não é só materialidade. Nós estamos num mundo agora que caminha para isso, quer dizer, nós temos que... o executivo está preocupado com muito mais coisa que não só o dinheiro. O dinheiro é importante, claro que é. Veja bem, na hora que ele chega, ele examinou todo esse quadro. E eu vou desempenhar, vou ter um desempenho maravilhoso, eu quero ser remunerado. Compativelmente aquilo que eu vou render. Sem dúvida. Quando a gente fala, por exemplo, nós falamos dos salários lá dos americanos, não sei o que, principalmente dos bancos, né? O Citibank, em 2006, se não me engano, ganhou 27, 28 bilhões de dólares de lucro. É natural que o presidente ganhe 100 milhões de dólares de total compensation, porque esse cara deu muito dinheiro para o banco. Então, isso vai acontecer sempre, de remunerar o talento de acordo com o valor dele. Então, primeiro você deixa ele realizar e depois ele é remunerado. Você tem agora o Ronaldinho Gaúcho que saiu do Barcelona para ganhar menos. Assim que ele entrar em forma, que ele voltar a ter alegria e começar a jogar de novo, ele vai ganhar o que ganha um Kaká. Provavelmente. Então, é isso que nós estamos falando de talento. Então, assim como existe o talento para o esporte, tem o talento para o mundo corporativo. O mundo corporativo depende de talento. Mas o talento... e você é uma pessoa identificadora de talento, afinal você, Alfredo Assunção, é um headhunter. O talento, ele não vem de carreira, não é carreira, o cara não persegue a carreira. Não, vamos lá. Ou o talento é uma pessoa capaz de pular etapas na carreira? Sem dúvida que é, correto? Você tem o talento que segue a carreira e você tem o talento que, por exemplo, a Microsoft é fundada por um garoto de 19 anos de idade que não terminou o curso superior, correto? Bill Gates fez isso. Ele e o sócio que tinha 21. Você tem Chopin que faz concerto com 6 anos de idade. Isso é o talento nato. Pelé com 17 anos de idade fazia muita coisa que Cavalão com 30 não fez e nem vai fazer. Então veja bem, também tem isso. Então você vai achar gêniozinhos no mundo da propaganda e marketing. Você vai achar gênio no mundo de investment bank, garotos aí de 27 anos de idade fazendo horrores, fazendo muito dinheiro. Correto? E tem o talento que persegue passo a passo, que traça a carreira, que examina pontos fortes e fracos, onde é que eu tenho que melhorar, onde é que eu não tenho. Então, esse é aquele talento consciente que vai se desenvolvendo. E chega num determinado momento que ele tem uma tal maturidade corporativa, que é difícil de adquirir, que todo mundo acha que é o seguinte, eu acabei de me formar, entro e já saio rodando. Mentira, vai aprender tudo. Vai aprender a servir cafezinho. Vai aprender a se portar, vai aprender um monte de coisa. Saber que o colega do lado é competidor. Ou seja, você não está mais no colégio, você não está no mundo acadêmico, você não está mais, não é uma extensão da família. O mundo corporativo é diferente, é um outro mundo, que tem que